Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é nosso. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto Estímulo, que é da UTF-PR do campus de Curitiba, que visa disseminar informações de qualidade na área da doença de Parkinson e da memória. E quem está com a gente neste episódio para falar sobre isso é a professora Kátia Elisa Prus Pinho, a professora Kátia Prus. A Kátia, ela possui graduação em enfermagem pela PUC do Paraná, residência em enfermagem oncológica pela Liga Paranaense de Combate ao Câncer, especialização na FAI do Paraná, mestrado e doutorado em ciências pela UTF-PR. Ela é professora titular no curso de Tecnologia e Radiologia. Ela é membro do colegiado, do Núcleo Docente Estruturante e do Comitê de Ética em Pesquisa da UTF-PR. Ela também é coordenadora do projeto de extensão denominado Estímulo, na área da doença de Parkinson e problemas de memória. Que currículo, hein? Tudo bom com você, Kátia? Tudo bem, boa tarde. É uma grande satisfação receber você aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né? Com certeza. Primeiro agradeço ao acolhimento de vocês, né? A esse espaço também, porque embora a gente esteja tão perto, né? A doença também tem algumas coisas muito próximas e é um momento para informar as pessoas, para você falar um pouco sobre algumas questões da doença de Parkinson que tem aumentado bastante a incidência a nível de Brasil e a nível mundial. E tem pouco conhecimento sobre isso, né? Então é muito interessante a gente disseminar a informação, né? A gente está passando esse conhecimento para que as pessoas também procurem alguma informação de qualidade, como eu sempre falo, né, Caroline? Exatamente. É difícil as pessoas entenderem que as informações ela têm que ser certificadas, porque o Dr. Google, ele abre muito. Tem muita informação ali, bastante você informação. não tem... E uma coisa interessante é que a Caroline, coincidentemente, ela veio com as cores, né? Da paleta de cores do projeto. Eu vim com a paleta, né? A calça roxa o nosso projeto tem uma paleta de cores, então a gente tem essa, né? E você, coincidentemente, está conosco no projeto, né? Foi por coincidência, mas eu acho que é a energia que está junto ali, né? A mesma vibração. Exatamente. Mas, Kátia, antes da gente entrar especificamente, né, no assunto relacionado ao Parkinson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Kátia? Questão de estudos e como que você chegou, né, no trabalho desse projeto. Então, eu sou enfermeira de formação, fiz a residência na área de oncologia e trabalhei bastante com pacientes mais difíceis, né? Vamos dizer assim, porque oncologia é uma área que delicada, você precisa de muito estudo, você precisa entender um pouco o que acontece com as pessoas. E depois, né, quando eu fui fazer a faculdade de enfermagem, eu dei muitas aulas, né? Dei aula para curso técnico na época de enfermagem, dei aula para graduação de enfermagem, né? Dei aula para minha mãe, inclusive, né? Fui professora da minha mãe. E foi, né? Que depois eu entrei na UTF. Né, para o curso de radiologia que estava começando. Então, tecnologia em radiologia é o curso mais antigo da área da saúde, vamos dizer assim. Né? E eu sempre quis ser professora. Eu falei, enfermeira eu vou ser uma parte, mas uma parte minha vai ser professora. E foi quando eu fui fazer o mestrado e doutorado, mas eu fiz na área, na realidade, de ciências, da engenharia biomédica, e eu trabalhei com exames de imagem. Então, trabalhei com radiologia na área com o exame de radiologia no mestrado, e trabalhei com ressonância magnética, com a área de sulcos, né? Na área do doutorado, com exame específico. Daí na época, antes de começar o doutorado, né? A minha mãe já estava com a doença de Parkinson.
Então, a minha mãe começou com a doença de Parkinson em 2010, né? Quando a gente mal ouvia, a nível de Brasil, a gente falar sobre doença de Parkinson. Né? E quando ela começou, os sintomas foram muito sutis, muito leves, então quase imperceptível. E Quais os sintomas que ela começou? A minha mãe começou com tremor. Então, o tremor que a gente fala, o tremor de repouso, quando a pessoa está parada e ela tem tremores. Né? Pode ser... Normalmente é na mão. Né? Tem pessoas que têm tremor na região da boca, sabe? Também pode estender. Mas minha mãe começou com tremor na mão esquerda. E com a época de doutorado, você não tem muito tempo. Né? Você tem que terminar um trabalho que você propõe, tem que publicar, tem todas umas etapas pela vida, uma tramitação. E quando ela começou, na realidade, em 2017, 2018, ela começou a ter uns sintomas diferentes e uns sintomas que precisavam mais atenção. A minha mãe já estava com 8 anos de doença. E eu, na época, como eu sou professora, e eu dou disciplinas da área de saúde, então, para o curso, o que aconteceu? Eu já levava os alunos em alguns locais, para eles poderem ver alguns pacientes diferentes, porque eu já vinha de uma formação de oncologia, e eu falava para os alunos, para vocês fazerem um exame num paciente que fica quietinho, parado... É uma coisa. 10, né? Agora, um paciente que não se mexe, que tem um movimento. Aí você fala para ele, fica quieto, mas ele não vai ajudar, porque não é ele, é o cérebro dele que não vai colaborar. Aí eu levei eles na PAI, lá em Curitiba, levei no Instituto dos Cegos, levei pessoas que eram surdas na minha aula para poder falar embaixo dos sinais. Foi quando eu caí na Associação Parkinson Paraná, que é uma associação que existe em Curitiba, do qual que minha mãe pega a medicação até hoje, e foi quando eu comecei a fazer o projeto na associação. Então, o projeto começou em 2018. E nesse mesmo momento que eu estava com o projeto, eu estava acompanhando minha mãe no neuro para conseguir um neurologista que fosse capaz de ajudá-la, porque a minha mãe... Ele precisa ter uma capacitação, né? Não adianta só a formação... Não. Básica não é, né, de neurologia, mas não precisa... Atualmente é uma formação importante para que as pessoas saibam que médicos que têm capacitação, que têm uma especialização, né, em conhecimentos em distúrbio do movimento. Então, o Parkinson, ele pega o distúrbio do movimento. E o Alzheimer, que a gente vai mostrar depois nas peças anatômicas, ele pega uma região do córtex. Então, ele pega um pouco mais da memória, da cognição e dessa parte de pensamento e de memória anterior. Então, quando minha mãe começou com os sintomas de alucinação, decorrentes dos sintomas do Parkinson, né? Que eu quero fazer um parênteses aqui, falar dos sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. A gente tem dois viés. Os motores, a gente tem, então, a questão do tremor, que eu comentei. A gente tem um congelamento, né, a gente fala em congelamento, mas a pessoa meio que anda meio arrastada, sabe? Não sei se eu posso mostrar aqui. Pode. Posso mostrar? Pode. Então, mais ou menos assim, ó. A pessoa anda mais ou menos assim, ó. Ela anda meio arrastada. É como se estivesse travada. Travada, como ela colasse o pé no chão, entendeu? E daí, como ela anda meio assim, ela tem perda do equilíbrio. Então, a tendência é ela ficar um pouco mais arcada. Então, a coluna dela vertebral vai um pouco mais para frente, para ela ter esse equilíbrio aqui. E uma outra questão é a rigidez. Ela faz um enrijecimento muscular que você não consegue. Não é porque ela tá com dor, não. Ela trava a musculatura a ponto de você não conseguir mexer com ela. Nossa. Então, esses são os 3 sintomas que a gente fala para poder ter o diagnóstico de Parkinson. A gente imagina no início, sempre quando fala na questão do Parkinson, é apenas o tremor, né? É o mais conhecido. Já existem outros sintomas. E na época, minha mãe tinha uns sintomas não motores, que é um outro viés que a gente chama. Os não motores daí são alucinações, né? Que daí pega essa região aqui, da região do mesencéfalo, que é bem o meio praticamente, bem o meio do nosso cérebro. Então, essa região onde eu estou apontando aqui é a região onde começa. Daí tem a questão de alucinação, pode ter algumas questões relacionadas ao cerebelo, que é essa parte aqui. Né? Então, você tem alterações, pode ter alterações, às vezes, de fala. A pessoa tem uma voz um pouco mais baixa e um pouco mais rouca, assim, para falar. Ela pode ter alucinação, ela pode ter dificuldade em manter um sono, que minha mãe começava. Minha mãe não tinha, então, um sono mais regular, em manter um sono
prolongado, tem distúrbio do sono REM, daí, né? E tem algumas coisas que vão acometendo com o passar dos anos. Foi aí que eu comecei o projeto. O projeto não tinha toda essa organização, toda essa estrutura que a gente tem hoje, mas eu comecei o projeto, então, em 2018. Em 2019, eu levei novamente os alunos, daí eu fui diretamente para a associação, fazer ações com a associação, né? Que o projeto era focado para a Associação de Curitiba. Aí nós fizemos aula com os pacientes, levava os alunos para dar orientação de exames, qual a questão de horário para medicação, porque o paciente toma muita medicação. Então, o que eu passava com a minha mãe, eu queria passar para os demais, para que as pessoas tivessem o conhecimento e tivessem um pouco de informação para avisar as pessoas, né? E isso é importante, né? Porque muitas vezes, às vezes você está vivenciando com uma pessoa que tem o Parkinson, mas você não consegue saber, né, a respeito disso. Às vezes leva até no médico, o médico não consegue identificar isso, né, ou falta especialização para ele, né, até para a família poder ajudar a auxiliar, né. Porque a família, Caroline, ela é o elo entre o paciente, os sintomas e o médico. Se você não alimentar o médico, não alimentar o profissional, ou seja, porque o Parkinson ele depende de uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional, como a gente diz. Porque se você não falar para ele, ele não vai saber. Então, se a pessoa, ela tem uma questão de queda que ela pode ter, ela tem uma questão que baixa a pressão, principalmente com climas de calor, então a pressão vai lá embaixo, ela tem por exemplo, a pressão já é baixa, ela vai para mais baixa ainda. Né? E se você não alimentar, e a família às vezes ela tem que informar as coisas que acontecem. E, assim, muito ingenuamente, eu pegava a minha agenda, anotava o que acontecia, na próxima consulta eu falava, doutor, daí ele perguntava, a tua mãe tá melhor? Eu falava, isso aqui sim, isso aqui não. Para me entender o que era... Aconteceu isso, tinha um diário, né? Para me entender o que era da minha mãe e o que era da doença. E foi quando eu comecei, daí em 2019, a focar no Parkinson, e a gente começou daí. 2019, 2020, registramos o projeto em 2018, voltamos em 2019, avaliamos, fizemos isso, e começamos a trazer pessoas. Aí em 2020, vamos então, né, vamos bombar, né, vamos fazer bastante coisa. Quando veio a pandemia, foi quando o projeto começou a crescer bastante. Por quê? Porque daí era tudo online. E que nós começamos? Nós começamos então com o famoso Chá das 5, que é um canal no YouTube, onde eu comecei com pacientes que tinham Parkinson, que têm Parkinson. Olha que bacana. Entendeu? Então eu convidava, e a pandemia foi ótima, né, para a gente poder ter grupos. Eu acho que ninguém, né? Fazer um Chá das 5 online, mas... Mas conheci pessoas do Brasil inteiro e chamei gente do Brasil inteiro e tenho lives gravadas, disponibilizadas. Uma situação positiva do que aconteceu na então, pandemia, senão você às vezes não conseguiria juntar, né? Não. Então, tem gente, tenho pessoas que têm Parkinson desde os 37, até pessoas que participaram até os 70. Nossa, que bacana. E sempre perguntando para as pessoas para que dessem dicas, né? Para que dessem dicas práticas, para que as pessoas pudessem entender, né? Por exemplo, o que acontece? Eu tenho que sair de casa, não estou bem. Estou com sintoma do Parkinson. O que eu vou fazer? E, ao mesmo tempo, algumas coisas que minha mãe passava durante a pandemia, eu poderia tirar né, algumas informações, porque com grupos maiores você consegue trocar. E algumas coisas são muito peculiares, né? A medicação é uma medicação que no mundo inteiro você usa, né? Porque praticamente a mesma para todos os pacientes. Você inclui algumas coisas, né? Mas uma coisa que eu quero falar aqui também, Caroline, até vamos quem sabe direcionar. Não é direcionar. Eu ia pedir para você explicar, né, um pouquinho bem certinho como funciona o Parkinson no cérebro e tudo mais, e também fazer uma diferenciação, né, com o Alzheimer. Excelente. Então vamos lá. Aproveitar essa deixa, né? Aproveitar que estamos com o cérebro aqui, né? Então, lembrando, né, que a gente tem primeiro o nosso sistema nervoso, ele fica no nosso cérebro. Então, a gente tem uma parte que é central e tem uma parte que é periférica. Por que periférica? Periférica é porque a gente tem através de gânglios, né? Que são vinculados, então, à nossa... Acho que tem que erguer um pouquinho mais. Acho que mais para cá, né? Isso. Aqui, deixa eu fazer assim. Vou deixar mais reto aqui, assim.
Então, a gente tem através da medula aqui, mais para cá, aqui, através da medula, tá? A gente tem, então, os gânglios, então, eles estão relacionados à nossa medula, né? Nossa medula espinhal, e daí eles fazem conexão com o nosso cérebro. Então, a gente tem o central, que funciona através do sistema nervoso, e a gente tem o periférico. Por que isso que é importante? Porque quando a gente vai fazer, por exemplo, eu vou levantar a minha mão, eu tenho que ter um neurônio sensitivo, que vai querer levantar, e um que vai até o cérebro, e outro que vai até voltar, tem uma via de mão dupla, para que vá, então, a informação, e que volte para que eu faça aquele movimento, né? Eu quero e o outro é eu faço. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Um eu quero, um eu faço. O que acontece? Quando a gente tem neurotransmissores nessa área, em todo o nosso cérebro. Os neurotransmissores são importantes porque eles produzem substâncias que dão, então, prazer, que dão essa motivação, que dão satisfação, que causam amor, né? Então, aquele desejo, né, de eu ganhar um abraço de alguém, de eu querer, né, alguma coisa assim. Então, cada neurotransmissor, eles têm uma função. E no Parkinson, a gente tem a chamada dopamina, que é um neurotransmissor que para a pessoa, ele é um neurotransmissor que para a pessoa que tem Parkinson, ela está em deficiência. Então, a dopamina é o que a pessoa tem que repor. E a dopamina é o que faz a gente fazer muita coisa por conta e também dá uma sensação de bem-estar para a gente. Então, a felicidade, algumas coisas, elas são decorrentes da dopamina. O que eu faço, por exemplo, uma atividade física, eu vou liberar dopamina e serotonina, entre outros neurotransmissores. Mas esses são os principais. O que acontece? Quando eu tenho falta do neurotransmissor, eu tenho deficiência em alguns movimentos. Então, se eu falar para você, levante da cadeira, você vai levantar automático. Quando o paciente de Parkinson, ele tem uma deficiência e ele está numa fase que a gente chama off, onde a medicação já está quase acabando a fase dele, ele não consegue levantar. E o que eu vou fazer? Eu tenho que ter estratégias para que o cérebro dele, enquanto ele não vai tomar medicação, o cérebro dele reconheça para que ele possa levantar da cadeira. Então, uma das estratégias é eu afastar, eu colocar alguma coisa na frente da perna dele, para que ele reconheça, o cérebro faz o reconhecimento que tem um obstáculo, e daí o cérebro vai fazer ele levantar. Ou eu tenho que dar uma medicação para que ele possa repor a dopamina, que está em falta aqui, nessa região aqui, então a dopamina. Né? O que eu vou fazer? Eu dou uma medicação para ele, eu espero um pouco. Para repor, então, a dopamina. Para que ele possa levantar, ou para que ele possa se vestir, para que ele possa fazer algumas ações que a gente faz naturalmente, porque a gente nem pensa. Automático. Automático, entendeu? Então, ela afeta, então, Então, o Parkinson, ele é assim, traduzindo, ela é uma doença neurodegenerativa, ela é a segunda doença mais comum a nível mundial, né? E ela é caracterizada pela ausência de dopamina. Então, a medicação de ponta que você repõe é chamado levodopa, que é o nome comercial chamado Prolopa, que é a dopamina, que você tem que repor durante... E é a segunda mais comum. Mais comum. Qual que é a primeira? Alzheimer. O Alzheimer. O Alzheimer. E veja né, a proporção que tem essa doença. Sim. E a falta de conhecimento, mesmo conhecimento geral, né? Tem muito falta de conhecimento. Eu diria que de uns tempos para cá, talvez da pandemia para cá, a gente ouve mais as pessoas falarem, porque tem a questão da depressão, que depois eu vou falar das causas para não misturar, mas também a gente tem muitas personalidades com Parkinson. O próprio Michael Fox, que todo mundo deve conhecer, sim, né? Ele fez até um documentário e ele falou um pouco da vida dele. Então, isso facilita um pouco para as pessoas conhecerem, né? E às vezes está tão longe, né? A gente fala assim, nossa, eu não conheço ninguém, mas todos os lugares que a gente vai, eu pergunto, você conhece? Ah, conheço. Ah, fulano teve Parkinson. Ah, ele tem alguma coisa que é associado. Então, essa é a finalidade do projeto. É a gente divulgar a informação para que as pessoas procurem. Informação de qualidade, né? E procurem uma ajuda, porque não adianta nada você ficar esperando, né? E tem muitas pessoas que ficam aguardando, ou o médico falou, tem várias fases, né, da doença também. E você falou do Parkinson, fala um pouquinho sobre o Alzheimer pra gente. O Alzheimer, ela é a primeira doença, então, neurodegenerativa, né? Ela afeta, então, essa parte aqui. Tem que fazer mais pra cá, né? Tem um probleminha aqui com a...
Então, o Alzheimer, ela afeta essa parte aqui, do córtex. O que acontece no córtex? Frontal. No córtex frontal. Né? Ela pode ser em toda a região, não só córtex frontal, mas ela faz espaçamento. E a partir do momento que eu faço espaçamento, eu tenho ventrículos aqui bem no meio, o ventrículo se abre, então fica como se fosse um buraco. Ou como eu já ouvi, é um queijo suíço cheio de buraco. Entendeu? Uma comparação muito interessante. É uma comparação interessante mesmo para a gente conseguir então, entender. o Alzheimer, ele causa alterações de comportamento. E o Parkinson, ele causa alterações de movimento e alterações ligadas, então, a essa complexidade do movimento. Né? O Alzheimer é a primeira. As pessoas, às vezes, acham que, porque tem uma faixa etária que, né, a minha mãe, o meu pai já está mais senil, ela tem algumas questões, né? O pessoal fala, mas ela está assim, está esquecendo porque é a idade. Mas tem que ver que tipo de esquecimento que é. A semana passada eu conversava com uma pessoa, até num restaurante, e ela me falou que a mãe dela tem Alzheimer, e ela descobriu quando a mãe dela confundiu um detergente com azeite. Na hora de fazer comida, eles não estavam acreditando. A mãe dela colocou detergente. Daí foi o start para poder ir atrás. Para prestar atenção. E muitas vezes as pessoas confundem também, né? O Alzheimer e a senilidade, né? Exatamente. Que é uma linha muito tênue. Exatamente. Outro, né? Assim, mas qual é o comportamento, né? No Alzheimer, ela tem comportamentos, às vezes, de esquecimento, mas esquecimento muito severo. Né, de temporal, a pessoa pode ter esquecimento de reconhecimento, ela pode esquecer, porque como ela vai abrindo essa parte aqui, o ventrículo vai ficando mais aberto, então as informações não vão chegando. E lembra que eu comentei da conexão? Então ela não tem esse não tem a ida e a volta. Não tem a ida. Ela só tem, às vezes ela só tem algum momento que falha, né, porque a gente tem neurônios, trilhões de neurônios no nosso cérebro, que são responsáveis. Há um tempo atrás se falava bastante, Caroline, que a gente ia perdendo os neurônios. Hoje em dia se fala que se você faz alguma coisa de atividade física, se você mantém teu cérebro, você consegue manter os neurônios. Então, uma dica que eu dou para as pessoas, e falei também, né, no evento que eu vim aqui para Ponta Grossa, é que as pessoas façam alguma coisa que dê prazer ao seu cérebro. Uma atividade. E o Rodrigo vai ter que ir para academia, viu? A atividade física é importantíssima para você liberar neurotransmissores. Olha que interessante. Entendeu? E também você ter momentos de lazer para que você dê prazer ao teu cérebro. Que aquilo que você faça, que você consiga falar, eu faço para mim. Mas eu faço para fulano, eu levo não sei o que. Não, faça para você. Entenda que você é importante e que você tem que manter a saúde, vamos dizer assim, do seu cérebro. Manter ele saudável. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Que é extremamente agitado, eu não tenho tempo para nada, eu não posso fazer nada. Hoje em dia, uma pessoa que cuida disso, que cuida do tempo, né? Tem um tempo para ela é entendida, às vezes é vista de uma maneira errada, né? Olha, ela não dá bola para as coisas, ela tem preguiça, não, mas ela está tendo um tempo de qualidade para ela, né? E é extremamente importante isso, né? Porque você estimula áreas do cérebro, por exemplo, mas eu não vou a tal lugar porque eu tenho medo. Mas eu estimulo áreas do cérebro que são importantes para mim. E me dá um pouco mais de segurança. Porque as pessoas que são ansiosas, as pessoas que têm algumas questões que eu vou falar na sequência, elas têm maior propensão em desenvolver alguma doença. E a gente sabe que depois da pandemia, a gente teve um aumento dos casos de depressão, a gente teve muitos problemas de ansiedade. Isso acho que em qualquer lugar do mundo, não teve um local que não... Acho que é meio geral, né? Então, aproveitando, então, assim, importante que as pessoas façam alguma coisa que dê prazer ao seu cérebro e ela se sinta bem. E você falou, a pessoa é individualista, mas a gente precisa. Eu tenho que cuidar de mim, né? E atividade física, se o Rodrigo não faz, ele vai ser... Não, o ele vai faz, ser... né, Rodrigo? Então, eu quero falar um pouquinho das causas agora, pode ser? Pode, vamos falar. Então, a gente tem várias causas relacionadas à doença de Parkinson. Né? Uma das questões é se você tem a questão de depressão, não que a depressão vai levar ao Parkinson, mas a depressão ela causa estragos, na verdade, na região cerebral. Entendeu? Então, a depressão, a gente sabe que o cérebro é complexo, o nosso cérebro ele é uma caixa de comando, porque ele tem que comandar todo o nosso corpo. Então, a gente tem, se você não trata, você não cuida, você tem problemas no corpo inteiro. Tem a questão de agrotóxico, então, inalar agrotóxicos,
que a pessoa pode ter inalado, substâncias químicas que ela não tenha uma proteção, entendeu? Ela pode ter, se teve alguém na família que tem, você pode ter uma predisposição maior em desenvolver. Tem testes hoje em dia com biomarcadores, tem testes até que a pessoa faz, né, alguma coisa de genético, mas são testes muito, muito caros. Uhum. E também não é muito indicado em algumas situações se você não tem, então, um fator de risco. Né? Mas o importante é que você também saiba, uma questão que eu vejo nos pacientes, eles são bastante ansiosos, e a minha mãe é bastante ansiosa. Né? E eu tenho que me policiar para isso. Mas ela já era uma característica de personalidade dela ser uma pessoa ansiosa. Não que agora, depois da ela idade, já era ansiosa. a vida inteira... A vida inteira já era ansiosa. Ela já tinha uma questão de ansiedade, né? E talvez também por algumas situações, né? Porque de família, algumas coisas que passou no passado, né? Como a gente sabe que antes as pessoas tinham mais dificuldades. Uhum. E não se falava tanto, né, Carolina? Não, antigamente não se comentava isso, né? Hoje em dia você fala. E era uma coisa que eu acho, assim, que eu aprendi, né? Que eu sempre, desde que minha mãe tem a doença, eu falo, minha mãe tem Parkinson. Então, assim, é uma forma de você também falar e você não guardar as coisas para você. Você aceitar. A aceitação é uma coisa muito importante, inclusive para o tratamento e para a melhora da qualidade de vida das pessoas. E a aceitação não é só da pessoa, né, portadora, principalmente da família, né, para poder saber o que fazer, né, de que maneira vai ter que agir, que muda, né, toda uma rotina de vida, né. Não é só a pessoa, né, lembrar que a pessoa, ela é uma parte, mas o tratamento é importante, mas a família também ajudando ela, estando próxima a ela, é muito mais, o tratamento que ela vai ter e o acompanhamento dela vai ser melhor. E você, com essa experiência que você tem, né, você falou, você deu aula para tua mãe. Dei. Né, aí... Depois você vem e conta pra gente que hoje você cuida dela com Parkinson. Como que é essa questão da vida, da família, das pessoas e da própria pessoa em relação a isso? Olha, eu diria o seguinte, são etapas que você tem que ir aprendendo e que você não tem num livro. Que você não tem... Não tem manual? Não tem manual. Você não tem no Dr. Google. Você tem, na realidade, com a vida. Né? Então, assim... uma das coisas que eu aprendi que a gente tem que ir trocando informações, né? Tanto para mim quanto para os meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, para o meu pai também, né? Então, assim, são as informações que você vai trocando para entender as coisas, porque nem às vezes o profissional da área médica ele vai conseguir entender tudo que o paciente passa. E se você troca informações com pessoas que passam o mesmo problema, ela pode te ajudar e ela pode te acrescentar alguma coisa. Então, ela pode falar, a medicação talvez seja um pouquinho alta, a medicação está muita dose muito, muito alta. Porque, às vezes, tem assim como você repõe a dopamina, você tem algumas coisas que você, como toda medicação, é boa, mas é ruim. Tem alguns efeitos colaterais. O tal do efeito colateral, né? Então, eu diria o seguinte, para que as pessoas possam entender mais, elas têm que acompanhar algumas coisas, elas têm que participar de associações, de grupos de apoio, né? E de trocar informação mesmo, né? De você falar para uma pessoa que está passando, para você poder sentir, porque às vezes você não entende. Não tem não tem um livro, as pessoas podem colocar alguma informação. E o médico pode falar algumas coisas, mas tem coisas que você só aprende no dia a dia e como que a pessoa passa. E eu ouvi esses dias num grupo que eu participo, porque eu tenho grupos do Brasil inteiro que eu acompanho, que Parkinson é igual ao cartão de crédito. Pessoal e intransferível. Achei fantástico essa definição, né? Porque é mais ou menos isso, né? Pessoal e intransferível. E tem uma diferenciação, assim, entre a gravidade da doença? Tem. Ou ela tem o mesmo nível para todos? Varia em relação à idade? Varia. Então, eu vou começar primeiro com a idade, para me localizar. A idade, atualmente, a faixa etária, se a gente olhar na literatura, em artigos científicos, ela é a partir dos 70 anos, 65 para frente, né? 70, 75. Mas a gente tem Parkinson de início precoce. Então, a gente tem pessoas que participam do meu projeto, inclusive, que tem 37, 38, 40. Então, a gente está reduzindo um pouco essa faixa etária. Uma idade produtiva ainda. Produtiva, né? Das pessoas. Então, a faixa etária é uma questão. Lembrar que os homens, o Parkinson, ele acomete mais homens.
né? Então, assim, ele tem uma probabilidade maior de acometer mais homens, porque as mulheres, né, nós mulheres, estamos protegidas por alguns hormônios, isso protege também a mulher. Então, até uma faixa etária... Olha que interessante isso. Isso nós fizemos até um evento e uma neurologista falou pra gente. Então, tem essa questão. Você falou em relação à gravidade. Lembrando que, como ele é uma doença neurodegenerativa, ele não tem cura ainda. Ele tem algumas situações, algumas probabilidades de tratamento que você pode fazer, né? Além da medicação e outras coisas, para que ela não progrida, ela não avance tão rapidamente, e cada pessoa vai ter uma diferença. Para diminuir também um pouco dos sintomas. Né? Isso mesmo. Então, assim, você tem... malefício, né? E lembrar que como você trata, como você pega no sistema nervoso, você vai atuar como em todo o corpo também. Entendeu? Então, a medicação, ela tem que ser dosada para o cérebro, mas você pode ter efeitos no corpo como um todo, né? Então, assim, uma das coisas de ponta para que você faça mesmo é que você faça atividade física. Atividades que vão dando um pouco mais amplitude para o paciente, porque ele vai perdendo alguns movimentos. Uhum. Então, por exemplo, se ele consegue passar uma bola, uma coisa de atividade leve, se ele consegue fazer uma caminhada com todo mundo, entendeu? De preferência coletiva, porque às vezes é natural que a pessoa tenha uma depressão, que ela realmente se retraia um pouco, porque ela tem limitações. E daí eu faço ela vai se sentir mal e... Vai se sentir mal. Uma outra questão... às vezes a família não entende muito ela, porque ela tem momentos que ela tem compromissos familiares e ela não consegue ir. Eu demorei muito tempo para entender que às vezes minha mãe... Não é que minha mãe não podia ir, ela não queria, ela não podia ir, porque não adiantava a gente forçar. E daí eu levava ela de uma forma que daí para mim era mais complicado, ou para quem fosse meu pai levá-la, para a gente poder... Então, aí ela não se sentia bem. E a pessoa às vezes fica irritada e daí ela fica ansiosa. Essa percepção é difícil, né? Aí a ansiedade, como a gente falava anteriormente, a ansiedade piora o Parkinson. Aí ela fica ansiosa, daí ela começa a tremer mais, daí ela pode ter esse congelamento que eu falei no começo, né? Uhum. E daí o que acontece? Você não consegue levantar ela, você não consegue nem tirar ela do carro, nem levar para onde ela quer. Nossa. Aí, tipo assim, daí é melhor você deixar ela parada, sem todo mundo ficar olhando, né? Esperar se acalmar, trazer um chá, deixar ela tranquila. Depois, quando ela estiver melhor, daí parece que ela levanta. Você fala, nossa, parece que ela não tem nada. Ela nem tinha nada. Não, mas ela tem alguma coisa. É uma percepção difícil, né? Então, hoje em dia... Às vezes a pessoa pode confundir até com uma birra, né? Ela pode achar... Ela está fazendo birra, não quer fazer isso porque está fazendo birra. Então, tem algumas coisas que a gente precisa divulgar para a sociedade, a gente precisa alertar as pessoas, né, Carolina? Uhum. Para que as pessoas entendam, porque eu já vi vários pacientes que relataram, inclusive nas lives, que eles entraram no Uber e estava tremendo demais, porque estava nervoso. O motorista falou, olha, você usou uma medicação, você usou alguma droga. Por gentileza, saia do carro, né? Porque você não pode ir com o meu carro. Quer dizer, ele estava numa fase que estava nervoso. Entendeu? Então, tem várias questões. Eu até ia fazer essa pergunta para você, mas vamos aproveitar já que a gente entrou no assunto. Uhum. Essa questão, né, da inclusão da pessoa, né, como aconteceu aí, às vezes é falta de informação ou até preconceito, né? Você está trabalhando agora com o projeto, a pessoa portadora, ela sofre muito isso, uma discriminação da sociedade em relação à doença que ela tem? Sofre. E uma coisa que eu quero dizer, a gente é comum a gente falar o termo portador, mas não é muito correto a gente falar. Então, uma pessoa diagnosticada com Parkinson, mais ou menos assim que a gente fala. É bastante preconceito. E as pessoas olham e as pessoas não entendem, porque é uma doença, até tem aqueles cordões que, uma doença invisível, né? Uma doença que não é uma doença visível. Ela está dentro do cérebro da pessoa, né? Mas ela sofre bastante preconceito. Eu já vi pessoas com a pulseirinha, né? Tem uma pulseirinha. Eu tenho Parkinson, né? Tem uma pulseirinha que até a gente tem umas pacientes no nosso projeto que participam, e eu tenho Parkinson.
né? Ou a pessoa tem alguma questão que ela usa, algum cartão que ela coloca. Tem algumas camisetas, né? Que a pessoa tem. Você sabe que um tempo, na verdade, até a pessoa da associação tinha uma camiseta. E eu falei, mãe, eu vou comprar uma para a senhora. Daí ela não gostou. E daí, interessante, eu ganhei de uma paciente que ela pinta. Que ela fez uma camiseta porque ela pintou, porque a irmã dela queria uma camiseta. Daí ela pintou. Eu amo alguém que tem Parkinson. Daí ela disse assim para ela, deu para a irmã dela disse assim, mas eu também, eu acho que eu tenho que usar uma também. Daí ela falou assim, mas eu tenho Parkinson, você não tem Parkinson, né? A paciente, daí ela pintou, eu tenho Parkinson, né? Simplesmente não me constranja, somente sorria. É uma coisa muito legal. Olha que legal. Sabe? Porque é para isso, porque o preconceito vem por não conhecer. Por não conhecer, porque a pessoa pode estar sem conseguir, às vezes, tirar um cartão, porque ela pode começar a tremer, ela pode, sabe, travar o movimento, naquele momento, de fazer uma ação, e dela não conseguir. Né? Ou então, como eu já passei com a minha mãe, a gente está no restaurante almoçando, minha mãe estava derrubando coisa no chão. Né? Mas aí, tipo assim, para mim já é uma coisa normal, mas as pessoas olham. E a pessoa fica meio incomodada. Fica constrangida. Fica constrangida, né? Ou uma situação assim que me chamou muito a atenção, a gente foi em Santa Felicidade, que vocês devem conhecer, que tem restaurantes, né, bem famosos. Super famosos. E daí, meu pai estava trazendo o carro, minha mãe estava sentada, esperando perto da porta, assim, e minha mãe não estava conseguindo levantar. E uma senhora começou a olhar demais, assim, para nós. E aquilo me chamou a atenção. Daí eu olhei para ela e falei, a senhora quer ajudar a gente? Porque minha mãe tem Parkinson, falei para ela. Mas eu acho que ela não entendeu o que eu estava falando. Né? Aí eu falei, se a senhora quiser ajudar, a senhora, por gentileza, fica mais perto. Mas se a senhora não puder, por gentileza, porque incomoda pra gente. Né? Porque a pessoa, ela tá ali, ela não consegue levantar, como eu te falei. Aí tem que esperar um pouco. Tem que esperar, traz um café, traz alguma coisa, né? E daí, para que a pessoa possa passar aquele momento, para que ela possa dar aquela arrancada. Como eu falo, né? A arrancada inicial, igual você... literalmente trocar uma marcha. No tranco inicial. No tranco, né? Então, o preconceito é bem grande, sabe? Os próprios pacientes, às vezes, eles acabam não indo em alguns locais, né? Eles têm um pouco de restrição, né? Porque eles têm medo, se eles estão sozinhos. Tem gente muito ativa. Não é todo mundo, e nem todo mundo anda de carro. Tem paciente que anda de ônibus, né? Ou de Uber. Então, as pessoas têm que conhecer. Por isso que começou o projeto e isso que a gente faz. Trabalhar e viver com isso, né? Ela tem que viver. Ela não vai antes parar. Da gente entrar no projeto, você estava falando com a questão da reação das pessoas, né? Qual que seria a ação adequada de uma pessoa, às vezes, quando acontece uma situação dessa? Por exemplo, não existe caso na minha família, mas eu me deparei com uma pessoa, assim, está extremamente nervosa, está tremendo muito, por causa de alguma situação. Como que a pessoa pode agir para poder ajudar? Primeiramente... Às vezes uma pessoa sozinha, né? Exatamente. Primeiramente, você pode sentá-la, colocar numa cadeira, né? Porque às vezes ela está em pé, alguma coisa, né? E oferecer ajuda. Você quer alguma ajuda para alguma coisa? De uma forma bem tranquila com ela. Né? Para que você possa... Para que ela fale, eu sou a Kátia, eu vou ajudar então a você. Como é que é seu nome? Caroline. Caroline, eu vou te ajudar. Você precisa de alguma ajuda? Você quer que eu ligue para alguém? Você quer ficar sentadinha? Quer ficar sentadinha? Você quer alguma água? Você tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ou se ela, né? Só fica aqui comigo. Você ficaria com ela e espera passar aqueles instantes. Às vezes ela precisa tirar uma medicação. Ela precisa tirar uma medicação da bolsa, ela precisa tirar, você pode ajudar a pegar a bolsa dela, ou pegar o que ela tem para tomar a medicação, porque às vezes é um horário da medicação e ela vai precisar tomar e vai precisar esperar um pouquinho a medicação chegar, porque você toma a medicação, ela vai para o estômago, vai para o fígado, vai fazer o trajeto normal do sistema digestório, mas ela tem que ir para o cérebro ainda. Vai levar uns 15 minutos, 20 minutos para que ela chegue, para que a pessoa possa sair. Então, a orientação é que você possa falar... acalmar a pessoa. Tranquilizar a pessoa, precisa ver se ela quer tomar alguma coisa, se ela precisa ajudar a tirar o remédio, né? Ou às vezes é uma situação que alguns pacientes falam no banco, tá lá no banco, foi tirar o cartão, não conseguiu, né? Então chega perto, né? Se apresenta, acho que é a melhor coisa, se apresenta. E você tenta encostar nessa região aqui, né? Da região aqui do braço, né? Para você também não ser tão invasivo com a pessoa, né? Você quer que me dê a mão, você quer que eu pegue uma cadeira para sentar, sabe? Para que você possa acalmar a pessoa. Né? Eu falo isso porque em uns momentos eu não conseguia acalmar minha mãe. E daí eu tinha que... A filha não acalmava a mãe, né? Não, então, porque eu não entendia. Então, agora que eu faço, agora eu consigo entender, né? Consigo entender e sei que aquele momento é uma situação
esporádica e aquilo vai passar. Né? E tem formas de você, mas se você for mais agressivo, você não vai ajudar. Daí a pessoa, literalmente, o que acontece? O cérebro vai reconhecer com uma agressividade, aí essa região aqui não vai fazer com que acalme o restante do corpo. Daí você vai ter problemas sérios para a pessoa levantar. Vai dopamina, né? Aí você vai reduzir mais a quantidade ainda dos neurotransmissores. Daí, em vez de se acalmar, você vai literalmente botar lenha na fogueira. Olha que joia, isso aí é dica extremamente importante, né? Que é questão de comportamento, né? Que a gente precisa ter em relação à pessoa. Não é ficar olhando com dó ali ou ficar curioso, né? Em cima e saber como reagir. Os próprios pacientes, pegando essa questão de dó, né, os próprios pacientes não gostam que fique olhando com esse olhar, porque eles são pessoas como todo mundo. Né? Então, eles são pessoas... Eu falo porque eu tenho gente que me ajuda no projeto. Porque tem uma doença que aparece. E quantas outras que tem, né? Outras doenças aí que não aparecem nada e às vezes estão muito, né, numa situação de saúde muito pior, né? E às vezes eles têm dificuldade para caminhar, então às vezes também você deixar a pessoa passar, né? Já aconteceu numa churrascaria com a minha mãe, estava com meus pais e meu marido, e a pessoa estava na frente. Eu falei, você tem condições? Você pode deixar ela passar com o andador? Ela não consegue. Você tem condições? Entendeu? Tipo assim, daí é ter literalmente, né? Tipo, dá espaço para ela poder andar. Então, uma coisa importante, não faça por ela, deixa ela fazer por ela. Não carregue ela para fazer. Né? Tipo, não, ela conseguiu levantar... Deixa ela fazer, ela quer levar, então deixa que ela leve, mas não deixa que eu levo, não. Ela também tem que se sentir útil para aquela finalidade. Ela não pode ser, não vou deixar ela fazer, vou como é que é, cuidar tanto dela, que ela... Proteger, botar numa bolha, não... Que ela não vai conseguir fazer as coisas. Olha. Entendeu? Isso é importante saber. E me fala sobre o projeto, né? Você falou do projeto Estímulo, que surgiu, como que é que ele funciona... qual que é o público que ele atinge? Ele está apenas dentro da universidade? Como que funciona o projeto Estímulo? Então, eu trouxe vários, posso mostrar aqui os posts. Nossa! Eu trouxe vários materiais do projeto, né? Esse aqui é um material que foi feito lá numa disciplina do curso de design, né? E uma das coisas que a gente faz no projeto é a gente levar informação para várias pessoas, né? Não só pessoas que conhecem a doença. Então, a gente faz muita roda de conversa. Vou aproveitar e mostrar todos aqui que tem, ó. Que o dia 11... Opa, aqui, né? O dia 11 de abril é o dia da conscientização da doença de Parkinson. Olha que joia. Né? Então, é um dia mundial de conscientização. Então, o foco do projeto é levar informação para todos os locais. E nós começamos, desde o ano passado... fazer roda de conversa. Eu tenho só um problema aqui de... Só um problema de alinhamento, mas dá certinho. Então aqui tem até a conscientização, né? Conscientize com a doença de Parkinson. Tem a tulipa, né? Que o tulipa é o símbolo da doença de Parkinson. É o símbolo da doença. O símbolo da doença de Parkinson. A tulipa vermelha, né? É o símbolo da doença. E tanto é que o nosso slogan do projeto... Vou aproveitar e mostrar a nossa cartilha, que também as pessoas podem baixar na nossa rede social. É uma tulipa estilizada. Então, essa tulipa que tem aqui no projeto, né? Ela é uma tulipa estilizada, tem um QR Code também, né? E, então, o projeto, ele tem a gente tem atividades online presencial. E nós fazemos roda de conversa. E eu sempre procuro levar pessoas que têm a doença para que possam falar como é que é conviver com a doença, como é que apareceu o sintoma, como é que era a vida dela antes, o que ela faz hoje, né? Então, eu tenho muitas pessoas que me ajudam dentro das condições, porque a roda de conversa a gente faz instituição de ensino, a gente faz em outros locais. Hoje, particularmente, está acontecendo uma roda de conversa, nesse mesmo instante que eu estou aqui, na Associação Parkinson Paraná. Então, a gente leva também alguns cuidados para que as pessoas tenham. Cuidados, hoje a roda de conversa em relação a cuidados com a boca. Então, eu tenho várias parcerias no meu projeto, parcerias nacionais, associações de Curitiba, do Paraná, de Santa Catarina, tem um pessoal de Minas, né? Porque a gente viaja com o projeto, como eu sempre falo, né? A gente pega a mala... Faz o Brasil ali. Viaja o Brasil. Estamos que dando para fora também. A gente tem uma parceria internacional, né? Porque o Parkinson, ele é o Parkinson no mundo inteiro. Então, o projeto faz roda de conversa, a gente faz ações com o projeto. Dentro da universidade é o momento que a gente faz... e também convida pessoas de outros locais, né? Eu falo que eu sou a grande motivadora do projeto, né? Porque eu sou a coordenadora, mas o que eu faço? Às vezes, ontem eu estava no shopping, vou falar um exemplo, né, para vocês. Estava com a camiseta do projeto,
Aí a moça estava me atendendo, ela ficou olhando. Eu falei, você conhece meu projeto? Falei para ela. Daí ela falou, não, eu vou te explicar o que é. Comecei explicando para ela. Ela falou assim, nossa, eu não tenho Instagram. Ela disse, eu falei, mas a gente tem Facebook. A gente tem todas as redes sociais. Porque eu tenho voluntários. E os alunos gostam, são motivados. Eu falei para ela, mas você pode olhar o Facebook, você pode conhecer um pouco mais. Então, o foco a gente começou com Parkinson. É importante falar isso, né, Caroline? Mas a gente coloca materiais sobre Alzheimer e sobre demência. E algumas coisas a gente pega, por exemplo, o Outubro Rosa, a gente colocou alguma coisa sobre a doença de Parkinson e a saúde da mulher, para vincular. Agora falamos um pouquinho sobre o Novembro Azul. Uma coisa engloba a outra, né? Não tem como você ver separado, né? Não tem. E você tem que cuidar como um todo, né? E a gente tem cuidadores também, então tem pessoas que cuidam, tenho família que vai junto comigo, né? Tenho profissionais de saúde que possam me ajudar. Todo mundo está convidado. Quem quiser participar do projeto, fica o convite. Não é só para pessoas que... eu não conheço nada, mas você vai conhecer bastante. Você vai conhecer muito sobre a doença e você vai conhecer, como eu sempre falo, né, Caroline? Vai conhecer sobre o teu cérebro. Porque a partir do momento que você começa a estudar o cérebro, ele é fantástico. Nossa, sensacional, né? Sensacional. Acho que dá para colocar o número ali, né, do contato do projeto, né? Pode colocar, claro. Pode colocar o número do projeto. Quem quiser. Já coloca, quem quiser já está passando ali o número do projeto. Né, para poder ter acesso. E esse número é um número geral do projeto, não é específico teu ou de alguma pessoa? Não, é o número geral do projeto, mas é um número que está no meu celular, na realidade, que é um chip adicional que eu coloquei para o projeto. Quando a gente foi imprimir, né? A gente conseguiu a ajuda para imprimir de um vereador lá de Curitiba. E daí ele falou, coloca um telefone. Aí eu coloquei um telefone, na verdade. Eu vou até ressaltar que essa cartilha passou por um paciente, uma pessoa que tem Parkinson, e passou por uma neurologista para validar também. Olha que bacana. Porque o que eu quero, né? Eu tenho muito cuidado, né? Eu falo sempre isso, Caroline. Não é porque a gente tem um projeto de extensão e um projeto que a gente tem ação, tem pesquisa, que eu vou colocar informações que não sejam de qualidade científica. Porque eu quero que as pessoas aprendam. Porque a dificuldade eu tive no passado. Até conto uma questão que eu estava falando pro rapaz que me trouxe até aqui, um esposo de uma professora, que quando a minha mãe foi na época da Covid, minha mãe estava com um movimento involuntário que chama discinesia, que é uma dose a mais que às vezes tem por causa da medicação, e eu cheguei na unidade de saúde, na época, para tomar a vacina. A pessoa falou assim para mim, a tua mãe não vai parar? Eu falei para ela, e falei assim, a minha mãe tem doença de Parkinson. Daí ela olhou para mim e falou assim, o que essa cidadã está falando para mim, né? Daí eu falei, você conhece a doença? Ela está com um movimento involuntário, mas quanto tempo você precisa? Você precisa que ela fique? Eu falei, só um pouquinho, mãe, a senhora consegue ficar tranquila, com o braço assim, para ela poder aplicar a vacina? Consigo, então tá. Daí eu falei, nossa, como é difícil as pessoas perceberem, né? Como é difícil entender, né? E é uma coisa mínima, assim, né? Então, são alguns detalhes. Ações mínimas, né? São alguns detalhes mínimos, né, que você tem que chegar, né, e algumas questões. E agora minha mãe está numa fase de acessibilidade. Minha mãe acabou caindo, fraturou o fêmur, né? Então está numa cadeira de roda, está com outro momento e eu estou tendo que lidar com a questão da acessibilidade. É um outro conhecimento. Eu sempre falo que eu acho que as coisas vão acontecendo para a gente aprender e a gente ajudar outras pessoas, né? E ele vai debilitando a pessoa, né? Vai debilitando. A fisioterapia, o exercício pro portador também é interessante ter, né? Esse cuidado, como você diz, até para às vezes evitar que esse enrijecimento e aumente, né? E daí também que ela consiga fazer algumas ações por conta. E uma coisa bem interessante, né? É que alguns horários têm que ser respeitados da pessoa. Então, por exemplo, o paciente ele tem que falar, olha, para mim é melhor eu ir de manhã. Então, de manhã eu vou fazer tal ação. Então, de manhã eu consigo, porque de manhã o horário para ele é melhor. Porque tem momentos que ele precisa tomar o remédio, deitar um pouco, para depois ele continuar. Então, você falou da questão da faixa etária, né? Tem muitos pacientes que são em uma idade que estão em produtividade e hoje o INSS ele não tem aposentado mais, porque as pessoas que têm alguma dificuldade, elas têm que entrar com a aposentadoria por invalidez no Parkinson. Né? Então, ele tem tentado fazer uma reabilitação, até porque você falou dos graus, então tem fases que a gente fala do Parkinson. Então, tem fases que a pessoa tem sintoma mais leve, daqui a pouco ela está mais independente, tem fases que ela vai, é como se fosse degrau, ela vai subindo, né? E se ela não fizer nada, ela pode passar por todas as fases? Pode, mas ela vai passar muito mais rápido. Entendeu?
Então, é uma coisa que... Uma situação vai puxando a outra para que ela possa também ficar mais resguardada e com condições para que ela tenha independência. E a própria situação na cabeça da pessoa, né? Olha, eu estou aposentado por invalidez. Né? Então, é um universo muito interessante, né? Que tem que ter toda a atenção, cuidado e conhecimento, principalmente, né? Eu falo que uma vez a gente mudou de médico com a minha mãe, e daí nós fomos num médico, né? E ele foi, na primeira consulta que eu fui, ele falou assim para mim: você tá vendo aquele quadro lá na parede? Eu falei: tô. Você tira uma foto, porque aquele quadro lá são as fases que tua mãe vai passar. Aquilo eu vou dizer para você, eu sabendo, aquilo me doeu muito. Foi uma coisa, Acaba, né? Eu fiquei muito triste, muito magoada, né? Aí eu não olhei mais a foto, depois que eu até apaguei, né? Mas depois eu falei assim, conversando com meu marido, eu falei: depende também de como a pessoa vai, né? Como é que ela vai fazer para chegar nessas fases, né? Então, assim, a gente também tem que ter uma percepção de como é que você vai falar para as pessoas, como eu falo no projeto, né, Caroline? E falo para meus voluntários, né, para as pessoas que estão lá. A gente colocar que não tem cura é muito forte. A gente sabe que a doença é uma doença neurodegenerativa, que a cura está em estudo e que tem alguns tratamentos que podem auxiliar. Mas não vamos colocar que tem cura. E não sei se você percebeu, mas as cores do projeto, elas são extremamente alegres. Né? A gente não tem... Sim, é muito viva. São muito vivas, né? Por quê? Por que eu falo? Porque de coisa pesada, já basta o que a gente tem da doença. E eu quero só aproveitar e dizer o seguinte: as pessoas falavam mal, né? Mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Isso, a gente tinha comentado até no comecinho. Pois é, o mal, antes, né, antes da gente começar. Então, o mal, a doença já é o mal que a pessoa, já é uma coisa que ela tem que modificou a vida dela, modificou o corpo, modificou a família. Então, na realidade, é importante a pessoa sempre falar doença de Parkinson, né? E doença de Alzheimer. E a pessoa não é portadora. Ela é diagnosticada. Isto. Então, a gente tem até materiais que a gente colocou no projeto, e-books que nós fizemos, porque eu sempre tenho esse cuidado para que os pacientes validem o meu material, para que a gente veja, né? Porque eu falo, eu vivo o projeto. Né? Então, eu vivo e eu envolvo os alunos também, numa disciplina que eu dou de Anatomia 2, quando a gente trabalha a parte do cérebro, eu quero que eles gravem alguma coisa para o projeto, então a gente vai gravando coisas diferentes, não só Parkinson, agora eu estou gravando coisas, qual é o efeito do café no cérebro, para que todo mundo possa ver. Qual é o efeito de drogas no cérebro, um aluno quer falar um pouquinho sobre esquizofrenia, então eu quero ampliar. Né? Pretendo no futuro, quem sabe daqui a um tempo, voltar aqui e falar: olha, eu fiz do pós-doutorado em neuro, né? Agora eu tenho mais uma cancha, porque, né, a informação a gente vai tendo, né? E também com as questões que você precisa no dia a dia, porque você vivenciar o projeto é uma coisa, né? E você está tendo que alimentar. Tem o lado bom, né? Porque o projeto vai colocando... vai trazendo bagagem, né? Vai trazendo bagagem. E Kátia, para a gente poder fazer um fechamento, um encerramento disso, né? Você, assim, como pesquisadora, como professora, como uma pessoa que vive hoje, né, com a mãe, com o Parkinson, que mensagem que você deixaria tanto para a pessoa portadora, diagnosticada, não é mais portadora, a gente vai aprendendo, claro. A pessoa diagnosticada e para a família, sabe? Uma mensagenzinha assim que... Uma mensagem de fechamento. Você copiou do meu projeto, eu sempre peço isso. Então, eu diria... Pior que eu não sabia. Eu sempre peço uma frase, então. Eu diria o seguinte, para a família, vou começar como familiar, né? Como uma filha de uma pessoa que tem Parkinson, né? Eu diria que a gente tem que aceitar. A aceitação e a ajuda são os verbos mais difíceis de a gente entender. Então, aceite o momento que a pessoa precisa de você. Aceite aquele não que ela diz, né? E ajude em algumas situações, porque às vezes ela não sabe o que ela também precisa, né? E você não entende a situação. E para o paciente, eu diria que ele precisa falar para outras pessoas sobre a doença. Ele precisa abrir um pouco o coração dele, as coisas de emoção, porque quando mais ele fala, mais leve fica a questão para ele, porque a doença em si já é pesada, né? Então fale,
paciente, pessoa que tem Parkinson, fale para as pessoas que você tem a doença. Estimule elas a entender um pouco mais. E eu vejo bastante quando eu vou nas rodas de conversa, que eu levo o paciente fala, olha, você me ajude quando você precisa, se eu tiver travado falava uma dentista esses dias que ela tem Parkinson, ela falou, se vocês me verem no supermercado, assim, arcada, com uma bolsa, com uma sacola, não me deixem parada, ela falou, me ajude. Então, eu diria, né? Então, o paciente fale sobre a doença, não tenha vergonha de falar e explique porque as pessoas não conhecem. Não é lamentação, né? Não é lamentação. É uma informação. Então, informe as pessoas, porque também quanto maior é a sua informação, melhor é a comunicação para as pessoas. E família, né? Aceitar e ajudar, porque é muito complicado. Tem momentos que você fala, meu Deus, né? Estou fazendo de tudo e não estou conseguindo. Então, peça para outra pessoa, né? Fala, olha, eu não consigo. Então, Caroline, vem você ajudar agora, peço ajuda para que você ajude, porque de repente você tem um pouco mais de paciência. Porque não é tudo, né? Tudo fácil, né? De maneira nenhuma, né? São experiências de vida, né? De longas datas. Ficam escritas aí no destino da gente. Kátia, eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui, né? Dar os parabéns pelo projeto e pela força que você tem e transmite para todo mundo aí no enfrentamento, né, dessa doença. Muito obrigada, viu? E as portas nossas aqui sempre vão ficar abertas para você, viu? Agradeço novamente a vocês pela acolhida, pela disposição em nos receber, né? E também vão a Curitiba. Vão conhecer, vão estar conosco e com certeza estaremos aqui mais vezes. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. E a nossa dica de hoje é o livro Minha Vida com Parkinson, da autora Almira Arruda. O livro conta a história de vida de Almira Arruda, a partir do momento em que ela recebeu o diagnóstico da doença de Parkinson. É uma linguagem simples e direta, mas em tom convencional. Almira escreve sobre o seu dia a dia e sobre a luta contra o Parkinson. Nas entrelinhas, você percebe a força desta mulher, que se recusa a se entregar e a se deixar vencer por essa doença, nem pelo estigma social que a acompanha. Vale a pena a leitura. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com estas dicas, eu termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!